Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma rodada de questões aqui, do livro Prosa e Verso e Questões, livro do curso Nota 100, melhor curso do Brasil e melhor livro do Brasil também. Aliás, você que está assistindo no Telegram, você não pode deixar de comprar o nosso livro, já que você quer passar para o CACD. É o melhor livro que vai te ajudar, para te ajudar a fazer as questões. Dá uma olhadinha então aqui, ó, nessa questão que a gente tem, que é legal, a primeira assertiva aqui. É possível afirmar que o sinal de dois pontos em a conferir suas rugas com as nossas e dizem, mas então você não está me reconhecendo. Ele está dizendo que introduz um trecho com função de aposto. O que ele está dizendo aqui? Mas então você não está me reconhecendo é aposto de dizem. Isso não faz o menor sentido. O que é o aposto? O aposto é uma estrutura substantiva que explica e substitui outra estrutura que não verbal, não pode ser verbal. Então, por exemplo, não posso ter um aposto de um verbo, isso não dá. Se a pessoa entende um pouquinho, né, do que está lendo, ela não erra uma questão como essa. Mas, de qualquer maneira, o aposto ele precisa substituir e explicar uma outra estrutura nominal. Quem complementa verbo é objeto, e está acabado. Então, quem diz alguma coisa. Sendo assim, mas então você não está me reconhecendo, funciona como objeto. É objeto direto do verbo dizem. E como se trata aqui de uma oração, porque tem verbo, é uma oração substantiva, objetivo direta. Então, essa daqui eu diria, fácil, está errada, com tranquilidade. Não pode ter aposto de estrutura verbal, gente. Aposto é só de estrutura nominal. Precisa substituir e explicar. Vamos para a próxima. De repente, a próxima está um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiadora, um pouquinho mais legal. O período com o tempo, você mesmo se transforma em calendário, meu velho. É simples e a oração que o compõe apresenta predicado, verbo nominal. Bom, para que eu tenha o predicado, verbo nominal, eu preciso ter a coincidência de duas estruturas na oração. Eu tenho que ter verbo de ação e tenho que ter predicativo ou do sujeito ou do objeto. Por exemplo, ontem eu cheguei muito atrasado. Eu tenho verbo de ação, que é o verbo chegar, e muito atrasado é o estado ou a condição que você chegou, né? E aí eu tenho o predicativo do sujeito e tenho o verbo de ação. Ou o predicativo do objeto. Comprei muito barato aquele terreno. Comprar, verbo transitivo direto, um terreno ou o terreno, objeto direto, e o predicativo do objeto muito barato. E eu sei que é predicativo e não adjunto nominal, porque a colocação da ordem do muito barato na oração é variável. Muito barato, comprei aquele terreno, muito barato, etc. Eu não posso deslocar o adjunto, eu só consigo deslocar o predicativo. Então, para que eu tenha predicado verbo nominal, ou eu tenho predicado verbo, ou eu tenho predicativo do sujeito, ou eu tenho predicativo do objeto. Vamos ver o que acontece aqui. Com o tempo, você mesmo se transforma em calendário, meu velho. Questão maldosa. Porque quando a pessoa lê isso aqui, ó, se transforma em calendário, ela pode imaginar uma mudança de estado, né? Você era uma coisa e se transforma em calendário, ainda que conotativamente. Mas dá para o cara pensar, talvez o calendário seja predicativo, né? Houve uma mudança. Mas, por outro lado, você também tem que raciocinar em relação ao verbo. Quem se transforma em algo, em alguma coisa. Então, transformar-se em, pedindo complemento. E aí isso é o que vai prevalecer, né? O verbo, na verdade, sendo transitivo e em calendário funcionando como se fosse, não, sendo um objeto indireto. Então, aqui, a suposta ideia de que em calendário fosse predicativo, ela cai por terra. Não é predicativo. Então, eu tenho, na verdade, um complemento para o verbo transformar-se. Professor, mas aí eu teria que saber que o verbo transformar-se é intransitivo? Tem que saber. Então, a minha sugestão, inclusive, é a seguinte:
pega, anota isso daí com marca-texto, para você ter já salvo na tua cabeça que esse verbo pede complemento. Então, esse complemento ele não será predicativo e nunca confunda sintaxe com semântica. Todo mundo que tenta raciocinar semanticamente em questão de sintaxe, corre um sério risco de errar. Pensar que em calendário pudesse ser predicativo, porque você vai suscitar na sua cabeça uma mudança de estado ou condição, se era uma coisa e passa a ser calendário, isso aí é pedir para errar. Então a gente não pode pensar semanticamente. A gente tem que pensar em blocos de palavras, né? Uma palavra complementando a outra. Ok? Então, aqui errado, transformar transitivo direto em indireto e em calendário objeto indireto. Ah, professor, então onde é que está o objeto direto? É a partícula C, o pronome reflexivo aqui, ó. Transforma alguém em algo. Então, o C é o alguém e o em algo é em calendário. Transitivo direto e indireto, o C pronome reflexivo com função sintática de objeto direto, tá bom? Olha três aqui, ó, que o quê? O Juquinha morreu há 20 anos, coitado. E ele fala que o coitado é interjeição e, portanto, não tem função sintática. Conjunção é sempre uma estrutura exclamativa, né, que indica, caracteriza a função emotiva e é uma estrutura que não tem assim préstimo gramatical. Por exemplo, a palavra coitado, ela tem empréstimo gramatical. Eu posso pegá-la, por exemplo, e flexioná-la. Caso fosse a Juquinha, né? Em vez de o Juquinha, seria coitada. Fosse o Juquinha e o Zé, coitados. Estrutura que flexiona não pode jamais ser interjeição, que é uma mera inflexão assim, emotiva. Então, coitado não é interjeição. E aí, o que seria esse coitado? Coitado, repara, eu não estou me dirigindo a ele. Então, vocativo não é. O Juquinha morreu há 20 anos, coitado, é um modo como eu vejo um estado ou uma condição temporária que ele exerce. Ele é coitado naquela situação, poderá não ser coitado em outra. Então, se ele está indicando um estado ou uma condição temporária, no caso do Juquinha, predicativo do sujeito, está respondida a pergunta. É predicativo, é adjetivo, não é interjeição. Tá legal? Então, essa relativamente tranquila. Vamos para o número 4, para fechar o bloco de hoje. Olha aqui o pronome relativo que é tudo vinha a propósito de um papel que ele trazia na mão. Ele está dizendo que o pronome exerce função de objeto direto. Pode ser? E o antecedente complemento nominal. Vamos lá, né? Vamos ver primeiro o quê? O que está substituindo um papel. Então é só colocar um papel no lugar do que. Ele trazia um papel na mão. Óbvio que o objeto direto, primeira parte da questão está respondida sem nenhuma dificuldade. Agora a gente vai para o papel na oração de origem. Tudo vinha a propósito de um papel, em razão de um papel. Então, esse a propósito de está pedindo um complemento, né? Então, um papel é complemento nominal de um propósito. Sendo assim, um propósito de um papel complemento nominal e o que objeto direto. Certinho com o que ele está dizendo, tá vendo? Então, não tem dúvidas. Aqui, feito, examinado, número 4 está certo. Objeto direto e complemento nominal. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixado fácil, tranquilo. A gente segue para mais questões aí no futuro. Um abraço para vocês. E não esqueçam, né? Melhor livro de português do Brasil para questões português em prosa, verso e questões do curso Nota 100. Abraço para vocês.